Olá, está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A resolução número 103 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça estruturou a ouvidoria do Conselho Nacional e determinou a criação de ouvidorias nos tribunais que ainda não possuíssem. Na Justiça do Trabalho, todos os tribunais já criaram suas ouvidorias, mas muito ainda precisa ser feito, como a criação de um banco de dados integrado e padronização de procedimentos. Além disso, com a publicação da Lei 12.527 de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, houve aumento no número de pessoas que procuram as ouvidorias, não apenas para prestar queixas, mas para obter informações de seu interesse ou de interesse público. As ouvidorias estão preparadas para estas e outras demandas? Para falar sobre o assunto, está conosco o desembargador do TRT da 15ª Região e presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho, José Otávio de Souza Ferreira. Desembargador, muito obrigado por ter aceitado nos conceder essa entrevista sobre esse tema tão importante, especialmente pelo interesse que desperta no cidadão que muitas vezes fica com dúvidas em relação ao funcionamento do judiciário e não sabe como recorrer e como buscar essas informações. Bom, como nós já sugerimos na abertura do nosso programa, a questão da demanda da sociedade brasileira por transparência na gestão pública fez com que as ouvidorias adquirissem um papel de destaque sempre maior no relacionamento, especialmente dos órgãos da administração pública com o cidadão. Eu perguntaria, desembargador José Otávio, está bem claro o papel das ouvidorias judiciais no processo de comunicação social no Poder Judiciário brasileiro? Eu penso que sim. As ouvidorias foram criadas nesse contexto de democratização e transparência da administração pública e especialmente de participação do cidadão na administração. Sim. A colaboração, a opinião do cidadão em relação ao serviço que lhe está sendo prestado, para nós é de suma importância para que possamos melhorar a qualidade e a nossa atuação. Desembargador, o senhor teria algumas sugestões de como melhorar a difusão das ouvidorias nos tribunais? Hoje, as ouvidorias já constam praticamente em todos os portais de internet dos tribunais. Sim. Esses portais trazem um campo próprio para as ouvidorias, explicação de como elas funcionam, como o cidadão deve proceder para ter acesso ao serviço da ouvidoria. E, mais do que isso, os ouvidores também hoje fazem sessões itinerantes em algumas cidades. Algumas ouvidorias já têm essa experiência com muito êxito, de se deslocar a determinadas comarcas, a determinadas varas do trabalho e previamente comunicando à sociedade que estará lá. Comunica à imprensa, comunica através de publicação em jornal local, em determinado dia e hora, encontrar-se-á à disposição da população para ouvir os seus reclamos, para ouvir as suas sugestões e, às vezes, até elogios. Muito bem, cada tribunal adota uma forma diferente de posicionar a ouvidoria dentro da instituição. Alguns vinculam à presidência, outros à vice-presidência e ainda outros que a integraram à assessoria de comunicação social. O senhor acredita que, dependendo de onde ela esteja ligada, terá de alguma forma comprometido o seu desempenho? E qual seria a melhor posição da ouvidoria dentro dos tribunais? Bom, esta é uma questão muito importante dentro do Colégio de Ouvidores. O Colégio de Ouvidores tem uma posição bastante clara em relação a esta matéria. Nós somos favoráveis a uma independência orgânica da ouvidoria em relação à administração. Certo. Mas é preciso deixar claro que nós não queremos dizer com isso que os colegas que porventura exerçam a função de ouvidor hoje nas diversas administrações tribunais não sejam independentes. Porque a independência é um requisito do magistrado. Sim. É ao mesmo tempo uma qualidade, um requisito, uma garantia do cidadão. E todos agem com total independência, nós temos certeza disso. Mas aos olhos do cidadão fica mais acessível uma ouvidoria independente da administração. Eu posso dar um exemplo, uma ouvidoria ligada a uma corregedoria, por exemplo, já tem involuntariamente um caráter punitivo, um caráter
de correção de eventuais erros que possam estar sendo cometidos dentro da jurisdição, que não é a função da ouvidoria. A função da ouvidoria é apenas estabelecer um canal de comunicação direta com o cidadão, onde ele possa expressar as suas angústias, onde ele possa manifestar as suas queixas, onde ele possa, principalmente, manifestar as suas sugestões, também elogiar a atividade jurisdicional. Para que você tenha uma ideia, Vanderlei, a minha ouvidoria, por exemplo, na 15ª Região, ela hospeda um banco de ideias, que eu diria que é o banco mais próspero desse país, né? Ou pelo menos tende a ser, porque é um banco que conta com a observação e com a sugestão dos usuários do Poder Judiciário. Não só do cidadão, mas também dos servidores, que sofrem e que enfrentam o dia a dia da prestação jurisdicional, dos serviços relacionados ao Judiciário. E essa troca de experiência, essa troca de informações, para nós é muito grata e muito importante, para melhorarmos o padrão do nosso atendimento, porque servir bem é o nosso propósito. Desembargador José Otávio, após a publicação da Lei 12.527 de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, mencionada na abertura da nossa entrevista, houve naturalmente um aumento no número de pessoas que procuraram as ouvidorias, não apenas para prestar queixas, mas para obter informações de seu interesse ou de interesse público, e às vezes até para elogiar, como o senhor sugeriu há pouco. Como é que os tribunais, desembargador, e aqui incluo as ouvidorias, estão se adaptando a esse novo cenário? Olha, a Lei de Acesso à Informação, é uma das leis que eu reputo de maior importância dos últimos tempos, porque ela assegura a transparência da administração pública. Todos os tribunais já têm o seu portal da transparência, onde divulgam vencimentos de servidores, de magistrados, contratos firmados pela administração e todos os dados de interesse do cidadão na administração pública. Sim. Eventual dado que o cidadão não compreenda ou então que não esteja disponível, ele pode postular diretamente junto à ouvidoria e a ouvidoria será um canal eficaz para esclarecê-lo. Aumentou a demanda, sim, com a Lei de Acesso à Informação, mas também eu acho que isso é bom. É bom porque isso acaba trazendo um maior prestígio para as ouvidorias que podem mostrar a que vieram. Desembargador, a Controladoria Geral da União, a CGU, por meio da Ouvidoria Geral da União, editou em 2012 uma cartilha chamada Orientações para a Implementação da Lei de Acesso à Informação nas ouvidorias públicas, que define aí diretrizes para que as ouvidorias públicas brasileiras prestem de maneira adequada as informações solicitadas. Bom, a edição é voltada para as ouvidorias vinculadas ao Poder Executivo, mas suas orientações também podem ser aproveitadas por ouvidorias de outros poderes. A Justiça do Trabalho, pelo que a gente pesquisou, não adota nenhum tipo de cartilha para unificar os procedimentos. O que está sendo feito, então, para criar critérios similares para os tribunais? Primeiro é necessário fazer um registro que a Ouvidoria Geral da União tem feito um excelente trabalho na consolidação das ouvidorias públicas no Brasil. Sim. É lógico que a sua atuação, as suas boas ideias acabam se propagando para outros ramos do poder público. Hoje, nós não temos um sistema ainda uniformizado de ouvidorias no judiciário trabalhista e não temos um sistema também padronizado dos diversos atendimentos. Mas existe uma preocupação tanto do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho, como também do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para que isso seja feito. O Colégio de Ouvidores vem estudando e vai propor ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho a adoção de um sistema informatizado nacional para que as ouvidorias possam atuar. Isso facilitaria muito a troca de experiências e também a coleta de dados unificados no Brasil para que possam fundamentar políticas públicas, por exemplo,
de melhoria de gestão ou de melhoria de atuação do Poder Judiciário. Também há uma preocupação desses mesmos órgãos de uniformizar procedimentos de atendimento, para que o cidadão tenha mais claro qual o tipo de demanda que pode ser veiculada ou que deve ser veiculada junto às ouvidorias. Porque hoje ainda há um pouco de confusão se as ouvidorias têm ou não uma função correcional, por exemplo. Também nós registramos, em alguns casos, um uso inadequado das ouvidorias. Existem algumas pessoas que tentam se valer da ouvidoria, por exemplo, para furar fila na prestação jurisdicional. Nós sabemos que, infelizmente, o Poder Judiciário padece de um número muito grande de processos a serem solucionados e que, apesar da produtividade na Justiça do Trabalho ser excelente, muitas vezes demora um pouco essa prestação jurisdicional. E as ouvidorias não servem para tirar um processo da fila e passar ele na frente. Claro. Mas servem sim para, eventualmente, estudar um caso concreto que realmente mereça ou que tenha direito a essa preferência. Muito bem, como já citado na abertura do programa, a Resolução 103 de 2010 do CNJ estruturou a ouvidoria do Conselho e determinou a criação de ouvidorias nos tribunais que ainda não possuíssem. Podemos afirmar, desembargador José Otávio, que além de criadas, as ouvidorias estão equipadas e preparadas para as diversas demandas em todos os tribunais do trabalho? Wanderley, as ouvidorias primeiro foram criadas, né, foram gestadas. A maioria delas, quando instaladas, estavam vinculadas à administração do tribunal e, com o passar do tempo, foram ganhando importância. E essa importância foi aumentando na medida em que o cidadão passou a descobrir as ouvidorias. E com o passar do tempo, elas se desvincularam da administração, boa parte delas, não todas, e hoje elas estão atingindo um estágio de maturidade, vamos dizer assim. Lógico que nem todas têm o mesmo grau de desenvolvimento material. Nem todas contam com o mesmo número de servidores, nem todas contam com o mesmo espaço, com os mesmos meios de acesso, mas, de uma maneira geral, todas elas têm uma capacidade de atendimento mínima para atender ao cidadão. Precisa ser melhorado? Precisa. Agora, esta ampliação depende de inúmeros fatores. Nós sabemos que o judiciário hoje como um todo, e o judiciário trabalhista em especial, sofre com falta de servidores. E isso é um problema para as ouvidorias. Mas, de uma forma geral, as administrações dos tribunais têm atendido de forma bastante adequada às demandas das ouvidorias e elas vêm se estruturando de uma forma hoje melhor, bem melhor do que na época da sua criação. Tá certo. Bom, a população tem acesso às ouvidorias por meio do preenchimento de formulários nas páginas dos tribunais, por e-mail e por telefone, que, aliás, nem todas as ouvidorias da Justiça do Trabalho possuem aí um DISC 0800. O senhor acredita que o acesso poderia ser melhorado com a criação de canais nas redes sociais, como, por exemplo, em páginas do Facebook e no Twitter, por exemplo? Acredito que sim. Eu penso que quanto mais publicidade dermos às ouvidorias, mais elas serão descobertas pelo cidadão. E quanto mais o cidadão utilizar, quanto mais o cidadão se valer das ouvidorias, mais ele vai acabar se convencendo de que elas funcionam. Então, é esta troca que é muito interessante entre a administração pública e a sociedade. Porque, ao mesmo tempo em que nós aumentamos, ou que existe um aumento da demanda pelo serviço da ouvidoria, isso nem sempre significa que nós temos mais problemas, mas significa que o cidadão passou a conhecer a existência e o funcionamento da ouvidoria e passou a participar mais da administração do Poder Judiciário, que é exatamente o propósito das ouvidorias. E com isso, as ouvidorias devolvem ao cidadão não só o atendimento,
mas também devolve à sociedade um melhor serviço, porque com as sugestões recebidas, com as críticas recebidas, com as demandas registradas, nós podemos rever os nossos atendimentos e melhorar a prestação jurisdicional. Desembargador, no bloco anterior, na última pergunta, eu indaguei do senhor sobre a eventualidade da utilização de outros canais nas redes sociais, como por exemplo o Facebook, o Twitter, para que o cidadão pudesse entrar em contato com as ouvidorias e fazer aí os seus questionamentos. Só que tem a questão da confidencialidade dependendo do tipo de informação que é fornecida. Nesse caso seria bom ressalvar que na hipótese de ser uma informação confidencial, isso não vai ser tornado público naturalmente. Claro, a confidencialidade é um dos princípios estruturantes das ouvidorias e norteadores da atuação dos ouvidores. As reclamações, essas dificilmente terão uma resposta através do Twitter e do Facebook. Mas sugestões, elogios, né, isso perfeitamente pode ser veiculado pelos canais de comunicação modernos aí, né? Não vejo problema. Bom, o senhor é o presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho. Eu gostaria de saber qual é o papel da entidade nas atividades dos ouvidores da Justiça do Trabalho. É um papel muito importante, porque o colégio ele surgiu para dar uma unidade nessa importante atuação do judiciário, né, através das ouvidorias, e tem em seu estatuto diversos objetivos, né? Eu vou mencionar apenas alguns aqui, como preservar e respeitar os princípios da Constituição Federal, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, das Constituições estaduais, fomentando a atuação das ouvidorias dos tribunais com transparência, visão sistêmica, ética, responsabilidade corporativa, eficiência, respeito, imparcialidade. Também tem como objetivo defender as prerrogativas e as funções institucionais das ouvidorias da Justiça do Trabalho, estimular e promover a integração dessas ouvidorias, defender a atuação e independência administrativa funcional das ouvidorias dos tribunais, sensibilizar os tribunais trabalhistas sobre a necessidade de uma estrutura física adequada aos trabalhos desenvolvidos pelas ouvidorias, propor diretrizes, critérios, procedimentos uniformes para as medidas, ações das ouvidorias dos tribunais, enfim, entre tantos outros objetivos importantes para que esse trabalho venha a dar bons frutos na Justiça do Trabalho. Um dos objetivos que eu não mencionei, mas que é muito importante, é propor. As ouvidorias elas devem ser propositivas também. A partir das reclamações, a partir das sugestões que recebemos, nós também podemos colaborar com propostas de melhoria da atuação do Poder Judiciário. Desembargador, quais as expectativas, na sua visão, para o futuro das ouvidorias da Justiça do Trabalho? Olha, eu tenho grande entusiasmo com o futuro das ouvidorias. Eu penso que elas, num futuro bem próximo, espero, estejam melhor estruturadas, possam prestar um serviço de qualidade ao cidadão e sejam propositivas. Que elas possam contribuir com políticas públicas de melhoria da prestação jurisdicional. Que também elas, cada dia mais, possam servir de um canal de comunicação democrático entre o Poder Judiciário e a sociedade. Essa é a nossa expectativa, esse é o nosso desejo e esse será o nosso trabalho nos próximos anos. Desembargador José Otávio, nosso tempo está praticamente concluído, mas diante da importância da nossa abordagem, eu ainda deixo o senhor à vontade para fazer a sua conclusão e acrescentar algo que eventualmente ainda não tenhamos abordado durante a nossa entrevista. Wanderlei, eu queria deixar registrado o agradecimento do Colégio de Ouvidores por este espaço importantíssimo de esclarecimento do cidadão, porque nesses minutos que passamos juntos aqui conversando, tenho certeza que muitas pessoas tiveram conhecimento da existência da ouvidoria na Justiça do Trabalho. Sim. E de como ela funciona e que ela pode e deve ser utilizada pelo cidadão. O nosso objetivo é atender de forma exímia o cidadão brasileiro, para que ele tenha uma prestação jurisdicional adequada, para que ele possa cada vez mais confiar
na atuação do Poder Judiciário Trabalhista. Espero que este canal seja um canal perene e constante e que se aperfeiçoe cada vez mais no tempo. Esse é o nosso desejo, nós trabalhamos para isso e vamos continuar trabalhando. Desembargador, eu agradeço muito pela entrevista. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o desembargador do Trabalho da 15ª Região e presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho, José Otávio de Souza Ferreira. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!